Já parou para se perguntar por que será que a Terra é habitável? Bom, um dos principais motivos para isso é a temperatura da superfície do nosso planeta, que é ideal para manter a água em estado líquido, que é um dos parâmetros fundamentais para a existência da vida como a gente conhece. E será que existe um termostato natural na Terra que regula essa temperatura ao longo do tempo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que esse vídeo é uma continuação dessa série de vídeos sobre o clima da Terra, passado e futuro. Essa série é baseada nesse livro que vocês estão vendo aí na tela. E hoje a gente entra aqui num grande segundo bloco. A gente estava falando até agora dos principais aspectos envolvidos na teoria ali por trás do clima. E hoje começa a ficar mais interessante, começa a ficar mais legal porque a gente começa a entrar na história do nosso planeta, a gente vai para a prática. E hoje a gente vai falar do capítulo 3, que fala das mudanças climáticas em longa escala e a sua relação com a composição da atmosfera, principalmente olhando para o dióxido de carbono, ou CO2. Bom, mas aí quando a gente pensa na temperatura da Terra e por que ela é ideal, a primeira resposta que surge na cabeça é a distância do Sol. Estamos numa distância ideal, nem muito longe, nem muito perto. Bom, isso é verdade, mas existe um intervalo de distância ali que seria o ideal. Então por que ainda assim, mesmo que, tudo bem, estamos dentro desse intervalo, mas tem alguma outra coisa que explica a nossa temperatura ser ideal? Aí para entender melhor como que funciona essa relação da distância do Sol e a temperatura da superfície, a gente pode começar a olhar para outros planetas próximos da gente, por exemplo, para Vênus. E aí se a gente vai ver a temperatura da superfície de Vênus é de 460 graus Celsius, enquanto aqui para a gente na Terra, a temperatura é de 15 graus Celsius. Estou falando da temperatura média, né? E o que será que muda entre esses planetas? Bom, Vênus está a 70% da distância da Terra em relação ao Sol. Então, Vênus está um pouco mais perto do Sol. Mas não é tão perto assim, né? Por exemplo, Mercúrio é o planeta que está mais perto. E aí, quando a gente olha a atmosfera de Vênus, a gente vê que ela é 96% formada por CO2. Enquanto aqui na Terra, a gente tem uma atmosfera de 0,2% de CO2. Além disso, a pressão atmosférica em Vênus é muito maior, cerca de 90 vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra. E por que a pressão atmosférica lá é maior? Porque tem mais gases na atmosfera. Então você tem mais peso do gás em cima da superfície. Isso gera uma pressão maior. E o que isso muda em relação à temperatura? Bom, a gente tem que pensar no efeito estufa. E o que é o efeito estufa? É a capacidade que a atmosfera tem em reter calor, como faz uma estufa, por exemplo. Como que isso funciona? A irradiação do Sol, representada aqui na seta vermelha, é a fonte de calor que chega tanto em Vênus quanto na Terra. E uma parte dessa fonte de calor é refletida pela própria atmosfera. A gente pode ver aqui, ó, a quantidade de luz do Sol que chega em Vênus é 645 watts por metro quadrado, uma medida de intensidade de luz aí. Se a gente olhar a mesma medida para a Terra, a gente vai ver que é metade, 342 watts por metro quadrado. Isso porque a Terra está mais longe do Sol. Então, beleza, está chegando mesmo mais calor ali na atmosfera de Vênus. Só que uma parte significativa dessa irradiação do Sol é refletida, justamente porque Vênus tem essa atmosfera mais densa. Então, o que passa mesmo pela atmosfera e chega na superfície é 130 watts, desses 645 que chega aqui na superfície. Quando a gente olha para a Terra, apesar da gente estar recebendo menos energia do Sol, a quantidade que atravessa a atmosfera é maior, 242 watts, um pouco maior do que a que chega à superfície de Vênus. E aí o que acontece com essa energia do Sol que chega na superfície? Ela aquece a superfície e a superfície devolve radiação em outro comprimento de onda. É radiação termal, aquela que câmeras noturnas conseguem enxergar. Todo o corpo quente emite radiação, só que é num comprimento de onda que nossos olhos não enxergam. Só que a atmosfera é muito mais eficiente em reter esses comprimentos de onda, da radiação termal. E aí o que acontece? Esse calor fica preso na atmosfera. Então, o pouco calor que atravessa a atmosfera de Vênus esquenta a superfície de Vênus e fica retido pela atmosfera. Então, o efeito estufa em Vênus é muito mais eficiente. E essa é a razão para a temperatura lá ser maior. Não é só porque está mais perto do Sol. Na verdade, é principalmente por causa da composição da atmosfera. Então, olha que interessante. Aqui na figura, está colocando quantos graus Celsius estão sendo incrementados pelo efeito estufa. Greenhouse
o efeito estufa, né? Greenhouse Effect. Então, na Terra, a gente tem um incremento de 33 graus. O que isso quer dizer? Que se não fosse pela atmosfera, ou seja, se a gente não tivesse atmosfera, a Terra seria cerca de 15 graus negativo a temperatura média. Porque esse calor que a Terra devolve para o espaço seria perdido depois que ela é aquecida pelo Sol. E em Vênus seria mais quente, né? Já seria mais quente do que na Terra, mesmo sem atmosfera. Mas olha, o efeito estufa lá é de 285 graus, ou seja, é esse aumento de temperatura provocado pela atmosfera. Então olha só que interessante, a composição da atmosfera é fundamental para regular a temperatura dos planetas. E aí, bom, os dois planetas estão mais ou menos na mesma distância do Sol, têm a mesma composição, eles poderiam ter tido uma história parecida, mas alguma coisa fez a Terra conseguir controlar sua temperatura, enquanto Vênus não. E é isso que a gente vai explorar aqui hoje. Qual será que é esse termostato da Terra? Qual que é esse mecanismo que mantém a temperatura da Terra estável? E outro aspecto interessante que a gente precisa levar em conta, já que a gente está falando do clima na Terra desde a formação do nosso planeta, é que a intensidade do Sol variou com o tempo. Então, os astrônomos estudando outras estrelas de outros sistemas, eles chegaram à conclusão que no surgimento da estrela, ela é um pouco mais fraca e a intensidade dela vai aumentando. Então, se estima que a intensidade do nosso Sol hoje é de 25% a 30% maior do que na época da formação da Terra. Então, esse mecanismo de controle de temperatura da Terra foi capaz de manter a temperatura estável mesmo com a variação na intensidade da luz do Sol. Então, se a gente olhar aqui o gráfico da esquerda, ele está marcando no tempo, desde o início do Sistema Solar aqui embaixo, a intensidade da luz do Sol em relação aos valores atuais. Então, a gente vê aqui o presente no canto superior direito, e uma intensidade aí de 70% no início do Sistema Solar. E se a gente fosse olhar para a temperatura do nosso planeta, aqui no gráfico da direita, sem gases na atmosfera, a gente teria que ter uma temperatura de menos 45, menos 50 graus Celsius, lá no início do nosso planeta, e até hoje a gente estaria com uma temperatura negativa aí perto dos 20 graus. Mas não é o que aconteceu, a gente tem gases de efeito estufa. Se a gente pegasse a composição da atmosfera hoje e projetasse para essa energia do Sol que chegava lá atrás, no princípio da Terra, a gente também teria temperaturas negativas. E o que isso conta para a gente? Que a gente de fato tem um mecanismo que é tão bom em controlar a temperatura da Terra que ele foi capaz de fazer isso mesmo com a intensidade da luz do Sol variando. Então essa figura mostra para a gente que se a gente não tivesse esse mecanismo, se a composição da atmosfera tivesse sido a mesma desde o início da formação do nosso planeta, até metade do tempo, ou um pouco mais, da Terra, a água estaria congelada. E a gente sabe que isso não aconteceu, porque a gente tem rochas desse período que são claramente formadas em lagos, em oceanos, então a gente sabe que existia água líquida, desde praticamente o começo da Terra, desde os 4 bilhões ali de anos. A nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, pelo menos há 4 bilhões de anos tem água líquida no nosso planeta. E desde sempre teve, né? Desde que começou a ter, sempre teve. Então, a gente já tem um mecanismo que varia com o tempo. A gente já viu que a energia vem ali do Sol, de fora do nosso planeta, mas de onde será que vêm esses gases? Bom, pensando ali no CO2, uma das principais fontes que a gente tem no nosso planeta, e acontece em Vênus também, são os vulcões. Então, nas erupções vulcânicas, esse CO2 que estava armazenado aqui nas rochas, no interior do nosso planeta, ele é expelido para a atmosfera, junto com o vapor de água, cinzas, mas tem uma quantidade significativa de CO2. Além disso, em lugares com fontes termais, tipo o Parque Yellowstone nos Estados Unidos, que também emitem CO2 para a atmosfera. Então essa seria a entrada de CO2 na atmosfera. E aí, uma vez que esse CO2 entra na atmosfera, onde que ele pode ficar armazenado? Bom, hoje a gente tem vários reservatórios de CO2, ou de carbonos, vamos simplificar dizendo carbono, no nosso planeta. Esses são os valores de hoje. Então, a vegetação armazena aí 610 gigatoneladas. O que é uma gigatonelada? É 1 bilhão de toneladas. Então, na vegetação, 610 bilhões de toneladas. No solo, mais do que o dobro, 1.560 gigatoneladas. A atmosfera tem um valor parecido com a vegetação. Aqui a gente está considerando o valor pré-industrial, ou seja, antes da Revolução Industrial, porque a industrialização do mundo mudou muito esse balanço de composição da atmosfera.
A camada superficial do oceano guarda aí 1.000 gigatoneladas de carbono. O oceano profundo, o maior reservatório desses que eu falei até agora, 38.000 gigatoneladas. E as rochas e sedimentos, 66 milhões de gigatoneladas, ou seja, 66 milhões de toneladas. Então aqui a gente vê que a maior parte do gás carbônico, do CO2, do carbono, na Terra está armazenado em rochas e sedimentos. A maior parte deles acumulados no fundo do oceano. Essa figura mostra a concentração na água e no leito do oceano. E por que isso é importante? Porque em Vênus, esse carbono está a maior parte na atmosfera. Então essa é uma grande diferença. A gente conseguiu aqui, o nosso planeta, estocar carbono em outros lugares e tirou esse carbono da atmosfera. Como a gente vê aqui, o menor valor está na atmosfera, da concentração de carbono. Isso é muito importante para o controle do clima. E existe troca entre esses reservatórios de carbono. Essa figura ela mostra essa taxa de troca também em gigatoneladas por ano entre esses reservatórios. E a gente vê que da vegetação para a atmosfera, essa troca é bem rápida, né? Então você pega ali 100 gigatoneladas absorvidas por ano, enquanto que essa vegetação entrega 50 gigatoneladas para o solo na forma de matéria orgânica, que vai sendo enterrada, e devolve diretamente para a atmosfera 50 gigatoneladas. Aí esse solo ele vai sendo decomposto, bactérias, organismos que vão gerar CO2. Então esse carbono volta para a atmosfera. Da mesma forma, o carbono pode ser absorvido diretamente da atmosfera para o solo, por bactérias que fixam esse carbono ali. E aí uma parte desse solo vai ser levado para o oceano e vai parar lá no fundo do oceano armazenando esse carbono. Mas eu queria chamar a atenção para a velocidade da troca de carbono com esses reservatórios maiores. Olha só, 0,2 gigatonelada por ano. Você vê aqui no oceano a troca também é rápida, com a superfície, em parte por difusão mesmo do gás, em parte por causa dos organismos vivos que estão aqui na coluna d'água fazendo essa troca gasosa. Uma parte afunda, vai lá para águas profundas, mas também sobe, então você vê que os valores se equilibram. Mas essa troca lenta, ela precisa desse tempo geológico para acontecer, dessa escala de milhões de anos. Isso é bastante importante para essa busca que a gente está fazendo hoje de encontrar o termostato da Terra, o que controla a temperatura da superfície do nosso planeta. E aí, só fazendo um parênteses, dando um destaque aqui no ciclo da vegetação, que é mais rápido, é a parte mais rápida aí do ciclo, que troca mais quantidade de carbono, ela tem essa importância justamente por ser rápida. Então ela consegue responder de forma mais rápida a alterações na atmosfera e também consegue provocar alterações na atmosfera. Então ela tem uma parte importante aí com a fotossíntese de tirar o CO2 da atmosfera, e aí uma parte é devolvida na respiração da planta enquanto ela não está fazendo fotossíntese, mas uma outra parte vai ser enterrada. Esse material pode eventualmente chegar lá no fundo do oceano e ficar armazenado. E aí vai voltar aqui talvez para um vulcão liberar na atmosfera, porque é uma região bem mais estável, né? E aí tem um ciclo dentro do oceano também relacionado com a fotossíntese, que vai fazer carbono, que é sintetizado aqui por essas algas, por esses organismos, depois afunda e vai lá para um reservatório no fundo do oceano. Agora, se ele for oxidado e essa água voltar para a superfície do oceano, esse carbono pode voltar aí para a atmosfera. Então a gente tem vários ciclos do carbono no nosso planeta, alguns relacionados com a vida, outros não. E isso começa a dar uma dica para a gente de como que é controlada a química da atmosfera. Bom, e aí para a gente se aprofundar nessas variações da química da atmosfera, a gente precisa começar a estudar os processos que interferem nessa química. E o processo mais longo, que opera mais tempo nessa escala que a gente está falando desde o surgimento da Terra, é justamente o intemperismo. E o intemperismo é o processo natural de dissolução das rochas. É o que leva a rocha a apodrecer, em termos mais simples. E olha só que interessante, fazendo um parênteses. Você já parou para pensar de onde vem o sal da água do mar? Por que será que o mar é salgado? Todos os elementos químicos que deixam a água do mar salgada, eles vêm de rochas que foram erodidas, que foram intemperizadas, ou seja, foram degradadas, apodrecidas. E aí esses íons que estavam presentes lá nas rochas são carregados pelos rios até chegar na água do mar. Aí a água evapora, esses íons ficam retidos ali no oceano,
aumentando a concentração do sal no mar. Mas além disso, um outro aspecto importante do intemperismo é que ele leva elementos que são úteis para a vida também. Por exemplo, essas moléculas de dióxido de silício, ou comumente chamado de sílica, e para formar também os carbonatos de cálcio. Esse cálcio vem das rochas do continente. E essas duas moléculas são os principais blocos de construção dos organismos vivos no mar. Eles usam carbonato de cálcio e esse dióxido de silício para construir suas carapaças, seus esqueletos. Então vamos entender um pouco melhor a relação envolvida nesse processo. Então a gente tem o CO2 na atmosfera, ele se mistura com a água da chuva, formando ácido carbônico. Está aqui H2CO3. E aí esse ácido ele vai reagir com as rochas que estão ali na camada de solo, abaixo do solo, e ele vai começar a dissolver esses minerais. Então se a gente pegar um mineral aqui como exemplo, a volastonita, esse silicato de cálcio aqui, vamos fazer de conta que só tem ali na crosta para facilitar a nossa química aqui, porque para entender a Terra a gente precisa entender química, física, biologia também. E aí quando esse mineral reage com o ácido carbônico, ele vai formar esses íons aqui, ó, Ca2+, Si4+, e o HCO3 dissolvido. E os rios vão levar isso para o oceano. E lá no oceano, esses organismos vão conseguir assimilar essas moléculas nas suas estruturas. Então, é um jeito de pegar esse CO2 que estava lá na atmosfera, ó. Então, o CO2, ele vem parar aqui, ó, no ácido carbônico, depois aqui, ó, no HCO3-, e depois ele vem parar aqui, ó, no carbonato de cálcio. Então, esse é um jeito que a natureza criou de pegar esse carbono da atmosfera e colocar num reservatório bem estável, que vai ficar guardado lá por muito tempo. Então, o intemperismo é um dos grandes agentes que existem no nosso planeta que são capazes de pegar esse carbono da atmosfera e tirar ele da atmosfera por um longo período de tempo. Então, ele seria um bom candidato aí para termostato do nosso planeta. Poderia ser um dos principais agentes para manter a temperatura constante. Bom, mas o que determina a intensidade do intemperismo, desse processo de desagregação das rochas? Um dos fatores é a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, essa reação química é favorecida, ela vai ocorrer mais rápido, ela vai ser mais efetiva. Então, com maiores temperaturas, mais carbono é absorvido da atmosfera. A gente pode pensar isso no nosso presente, no nosso planeta. A gente tem nos polos uma menor temperatura, então um intemperismo menos eficiente nos polos e mais eficiente nos trópicos. Mas além da temperatura, para o intemperismo acontecer, ele precisa de água. Então, onde chove mais, vai ter mais intemperismo. Então, olha só que coincidência, né? No Equador é mais quente, chove mais. Não é coincidência, né? Porque é mais quente, evapora mais água, forma mais nuvem, chove mais. E aí o intemperismo também é mais acelerado. E o outro fator, são 3, seria a presença de vegetação. Então, quanto mais vegetação, mais intenso é o intemperismo, porque as próprias raízes e a matéria orgânica tornam o solo mais ácido e torna todo aquele processo de hidrólise mais intenso. Então, olha só que interessante, a gente começa a tentar entender como que esses fatores se relacionam para manter a temperatura da Terra. E aí a gente volta lá na primeira aula dos feedbacks, da retroalimentação, como que isso funciona. A gente tem uma mudança inicial, começando aqui a nossa figura, que vai esquentar o clima. Com o clima mais quente, aumenta a temperatura, aumenta a precipitação e aumenta a quantidade de vegetação. Com esses 3 fatores aumentando, aumenta também o intemperismo. Então vai remover mais CO2 da atmosfera e vai reduzir esse aumento de temperatura inicial. Então esse é um exemplo de feedback negativo, ou seja, em que um efeito ele gera uma cadeia de eventos que diminui esse efeito. Então aumento de temperatura, aumenta o intemperismo, diminui o CO2 na atmosfera, diminui a temperatura da atmosfera. Então estaria aí uma primeira explicação de como que esse intemperismo poderia controlar a temperatura do nosso planeta. Lembrando que a gente está considerando que está sempre entrando o CO2 pelas erupções vulcânicas, porque a erupção vulcânica não depende de nenhum fator externo, ela só depende de fatores internos ao nosso planeta.
Então a gente precisa dar um jeito de sumir com esse carbono a mais que os vulcões colocam na atmosfera. E o efeito contrário, qual seria? Bom, você tem um momento em que, por alguma razão, que a gente ainda não está abordando, né, mas o clima esfria. Com o clima mais frio, vai diminuir a temperatura, a reação fica mais difícil de acontecer, diminui a quantidade de chuva, diminui a quantidade de vegetação. Isso faz com que o intemperismo diminua. Isso vai diminuir essa captura de CO2 da atmosfera. E aí começa a acumular CO2 na atmosfera e a Terra fica mais quente. Então, reduz aquele efeito inicial do resfriamento. Então, olha só que interessante, como nessa escala dos milhões, bilhões de anos, o intemperismo ajuda a gente a explicar como que a temperatura fica estável. Então, resumindo, o que a gente teria? No começo da Terra, um efeito estufa mais intenso, com uma concentração maior de CO2, comparado com o momento que a gente tem hoje, em que a gente tem menos CO2 na atmosfera e mais CO2 nas rochas. Por que eu estou falando isso? Lembra daquela questão do Sol ter sido mais fraco no começo do Sistema Solar e ele está mais forte hoje? Então isso explicaria, com o aumento de temperatura, o intemperismo foi progressivamente ficando mais intenso no nosso planeta e foi sequestrando mais CO2 da atmosfera. Isso explicaria como a gente conseguiu, como o nosso planeta conseguiu manter a temperatura estável ao longo de todo esse tempo. Bom, mas aí será que o intemperismo é o único termostato que existe? A gente falou ali agora há pouco que os organismos vivos também têm um papel ali no ciclo do carbono, seja a vegetação, seja esses organismos que estão no oceano, consumindo esse carbono. E aí a gente entra numa hipótese que eu gosto muito, eu acho muito bonita, que é a hipótese de Gaia, que foi formulada aí por James Lovelock na década de 80. E nessa hipótese dele, a própria vida da Terra atua para manter a Terra habitável. Aí tem muito debate se isso acontece de uma forma com algum tipo de consciência ou se é o acaso, mas independente disso, a gente pode entender que sim, de fato, a vida na Terra mantém a Terra propícia para a vida. Olha que coisa bonita, a gente começa a misturar a história da Terra com a história da vida na Terra e a gente não consegue separar essas coisas, porque a vida na Terra altera significativamente a superfície da Terra. Se a gente pensar, por exemplo, que no começo do nosso planeta não existia oxigênio na atmosfera, e por surgirem formas de vida, como as primeiras bactérias, as cianobactérias, que começaram a fazer fotossíntese, elas começaram a quebrar a molécula do CO2, do dióxido de carbono, e jogar esse oxigênio na atmosfera. Então elas começaram a mudar a química da atmosfera. E isso muda também a temperatura da Terra. Então olha só que interessante, essas formas de vida vão modificando a atmosfera, que modifica a temperatura da Terra e mantém ela constante. É como se a Terra tivesse a capacidade de se autorregular. Resumindo assim, toda essa ideia de Gaia é que a Terra é como se fosse um organismo. O nosso planeta é como se fosse um organismo, porque ele tem a capacidade de se regular. Então o oxigênio surge e desde então sempre existiu oxigênio na nossa atmosfera, e isso ali há mais de 3 bilhões de anos atrás, com organismos muito simples. Aí vão surgindo organismos um pouco mais complexos, como as primeiras plantas, isso já há bem menos tempo, 500 milhões de anos, até chegar nas árvores maiores, essas que estão aí na imagem, são das famílias das cicadáceas, que existem até hoje, estão mais de 400 milhões de anos. E aí acontece uma coisa muito interessante com o nosso planeta. Quando essas grandes árvores surgem, ainda não existia nenhuma forma de vida capaz de dissolver celulose, porque a estratégia que a vida criou para crescer nessas árvores foi desenvolver a celulose. E como não tinha nenhum organismo capaz de comer essa celulose, por muito tempo se acumulou esse resto de árvore no fundo das florestas. Essas árvores que viraram carvão mineral, que foi a base da Revolução Industrial lá no começo, né, da Revolução Industrial, 1800, 1800, 1900. E demorou muito tempo para surgir na natureza organismos capazes de dissolver essa matéria orgânica e jogar de volta esse carbono para a atmosfera. Então, a quantidade de oxigênio aumentou muito, chegou perto de 30%. Hoje, a quantidade de oxigênio na atmosfera é cerca de 21% da atmosfera. Isso fazia com que raios fossem capazes de causar grandes incêndios, porque tinha mais oxigênio na atmosfera, então era mais fácil pegar fogo. E além disso, os insetos puderam crescer e ficar gigantescos, porque os insetos respiram pela pele, então tendo mais oxigênio, eles conseguem absorver mais oxigênio e podem ficar maiores. Existiam, por exemplo,
libélulas que chegavam a 70 centímetros de comprimento de uma asa até outra. Imagina isso, uma libélula de 70 centímetros. Isso aconteceu por causa da mudança na composição da atmosfera. E aí a Terra estava também no momento em que ela estava mais quente. Bom, mas será que sempre funciona esse termostato da Terra? A gente tem alguns exemplos que mostram que, por algumas razões, às vezes falha um pouquinho. A gente tem algumas hipóteses aí que a Terra já foi quase inteira coberta por neve pelo menos umas 2 vezes, 700 milhões de anos atrás, 400 milhões de anos atrás. E essa figura mostra pra gente por que a gente supõe isso. Porque a gente tem rochas em todos os lugares que estão marcados com branquinho aí, que são rochas claramente formadas por geleiras. As geleiras formam sedimentos muito diferentes. É fácil saber se uma rocha foi formada por uma geleira ou não. E em vários lugares do mundo você encontra essas rochas do mesmo período formadas por geleira. Isso leva a crer que houve um momento em que esse termostato falhou, a superfície da Terra ficou muito fria e a água congelou, quase que totalmente o planeta. Mas é importante lembrar que nessa época a posição dos continentes era totalmente diferente da posição que existe hoje. Eles estão se movendo aí pela tectônica de placas, que é justamente o tema da nossa próxima aula. Como que essa movimentação dos continentes, das placas tectônicas, interfere no clima. E aí a gente pode imaginar vários fatores, né? As correntes oceânicas, a própria reflexão da luz do Sol, ou o próprio intemperismo, que vai ser mais intenso no Equador. Então, se a maior parte do continente está ali no Equador, isso favorece o aumento do intemperismo, que é a hipótese que muitos autores usam para explicar esse momento em que a Terra teria sido uma bola de neve. Seria justamente pelo aumento de intemperismo dessa massa continental próxima ao Equador que a composição da atmosfera mudaria, ficaria mais pobre em CO2 e, com isso, mais fria. Bom, mas aí hoje então a gente entendeu como a variação da composição da atmosfera foi responsável por manter a temperatura do nosso planeta estável o suficiente para que a vida se desenvolvesse aqui. E a gente viu também como os processos de intemperismo e a própria vida regulam essa química da atmosfera em mecanismos de feedback positivo e negativo, ou seja, respondendo a essas mudanças de forma a manter o clima estável. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar e eu te vejo no próximo vídeo.